Eu queria fazer uma leitura que fosse fecunda, sabe? Que você não lesse com os olhos, mas que você lesse com a mente, com o espírito. E que a mensagem por si só, ela falasse contigo. Se puder ligar a luz aqui da galera, eu queria ver, eu não estou vendo quase ninguém. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, a gente vai ler 2 textos. E eu queria que fosse dessa forma, que você lesse com o espírito, com a alma. O primeiro texto que nós vamos ler, ele é uma mensagem em Colossenses, que o apóstolo Paulo ele lança uma lupa sobre o mundo espiritual. Então ele descreve o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele fala o que a morte de Cristo causou no mundo espiritual. E ele relata um cenário do mundo espiritual, uma cena que a gente não tem tecnologia para observar. Então ele descreve o que está acontecendo no mundo espiritual. É o primeiro texto que nós vamos ler. O segundo texto que eu queria é que o que acontece no mundo espiritual reverbera para esse mundo físico. Então no segundo texto que nós vamos ler, já essa reverberação é um exemplo do que Jesus fez e reverberou para esse mundo material, para esse mundo físico. Então o primeiro texto é o que aconteceu no seu mundo espiritual, em virtude da morte de Cristo. E por que eu quero que seja uma leitura fecunda? Para que você se dê conta de que é uma verdade já estabelecida sobre a sua vida. Já foi estabelecida sobre a vida. Já é possível a gente alpar, já é possível a gente viver aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Primeiro texto, Colossenses capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 13. A partir do versículo 13, diz o seguinte: E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, isso aqui é espiritual, vos vivificou, vos ressuscitou, juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E olha isso. E despojando os principados e potestades, governantes, poderes, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ele colocou por terra todos os governantes e potestades, poderes, que tinham autoridade sobre a nossa vida espiritual. Ele fez isso. Então uma das coisas que aconteceu na sua vida é que o seu sistema operacional ganhou um upgrade. Nosso espírito estava morto. E o que isso reverbera para a nossa vida? É que quando nos chegam as informações, quando acontece alguma coisa, você não a recebe apenas com sua inteligência emocional ou a sua inteligência intelectual. Mas existe em você uma inteligência espiritual. Existe a vida de Jesus em você. Então tudo que te chega, você não pode olhar apenas com os seus olhos físicos. Mas que existem coisas espirituais, autoridades, que foram colocadas por terra, que antes tinha influência sobre a sua vida, mas que Jesus, em seu sacrifício, nos libertou. E nos deu vida, nos deu o Espírito dele. Então existe uma inteligência, que você enxerga as coisas além do que algo físico, além do que a química e física. Portanto, por isso os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo falam, as pessoas que são espirituais, tudo discerne.
mas não são discernidas por todo mundo. E eu queria ler mais um texto com vocês, que é o texto que está em Lucas capítulo 8. Nós não vamos ler todo, que é um exemplo do que aconteceu quando Jesus chegou. Esse texto, vocês conhecem bem a história, fala da história de um homem, o gadareno, que era atormentado com espíritos. Era um cara que ele perdeu a sua humanidade, ele se tornou um cara desumano, porque ele morava em um cemitério. O texto diz que ele morava nos sepulcros, nas cavernas dos sepulcros. Alguns, dependendo da sua versão da Bíblia, vai dizer que ele andava mal vestido. Em outros textos dizia que ele andava nu. Era um rapaz que provavelmente dias sem tomar banho, fedia. Sabe lá o que esse rapaz comia. Atormentado, violento, ao ponto que as pessoas tentaram colocar correntes nele. E ao longo do tempo ele quebrava as correntes. Então eu imagino que os braços, que as pernas eram cicatrizadas, eram feridas por tentativas de quebrar as correntes. Esse rapaz representa um mundo caído. Representa a nossa vida sobre as autoridades dos governantes espirituais. Mas Jesus chegou. Jesus chegou e você conhece a história. E aí o texto que eu quero ler, Lucas 8, e eu acho que é o versículo 13, não é o 13. Nós vamos ler a partir do versículo 35. 26 é toda a história, mas nós não vamos ler toda a história. O versículo 35 ele já está liberto. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em pleno juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele antes endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Mas aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para sua casa e conta quão grandes coisas te fez o Senhor. E ele foi, apregoando por todas as cidades, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Voltou para casa sendo uma testemunha do que Jesus fez. O título dessa mensagem de hoje, ele é inspirado num evento que aconteceu com meu pai em 89. 1º de junho de 89. Na ocasião, meu pai era um cara que ele tinha como hobby, acho que posso dizer assim, cuidar de passarinhos em gaiolas. Ele tinha vários passarinhos, várias gaiolas. Eu me lembro muito bem que a casa onde nós crescemos, o corredor de fora da casa era tomado de fora a fora por gaiolas. Meu pai tinha muitos passarinhos. Não cabia tudo no corredor, tinha mais algumas gaiolas em frente de casa. E eu me recordo muitas vezes acordar nos sábados de manhã com meu pai limpando as gaiolas, trocando o alpiche dos passarinhos, trocando a água. Dos amigos do meu pai em casa de manhã, com outros passarinhos, querendo trocar, querendo vender gaiola, vender passarinho, colocar os passarinhos para cantar. Tenho isso muito vivo assim na minha memória. E os passarinhos eram caros, né? Eu me lembro que não era barato. Eram uns passarinhos que
eles faziam parte, muitas vezes, de moedas de troca, assim. As pessoas iam fazer negócio e colocavam os passarinhos na jogada. Então, você me dá o Opala, eu te dou o Chevette e te devolvo aí uma sabiá e um casal de canário. Negócio fechado. Era normal, era comum essas coisas acontecerem. Até esse dia, 1º de junho de 89. Meu pai foi para um culto. E nesse culto, o Espírito Santo resolveu visitar o meu pai de uma forma especial. Talvez parecida com aquela que nós fomos visitados no nosso retiro. Porque meu pai voltou em lágrimas para casa. Meu pai voltou de ônibus, não conseguia conter as lágrimas. Ele falava que as pessoas olhavam, achavam que ele estava meio doido. Queriam conversar com ele, só que meu pai, quando ele abria a boca, não saía português. Ele não conseguia explicar. E ele diz, Mel, que eu me lembro, 1º de junho de 89, foi o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu pai chegou tarde em casa, nós já estávamos todos dormindo. E a primeira coisa que meu pai fez é que ele quebrou todas as gaiolas e soltou todos os passarinhos. Não ficou um, sem exceção. No outro dia, os amigos meio chateados com meu pai, por que vendeu então? Já que eu comprava as gaiolas pelo menos. Pessoal tudo com alçapão em casa, tentando capturar os passarinhos que meu pai havia soltado no bairro. E alguns dias atrás eu me lembrei dessa cena e eu nunca tinha perguntado para o meu pai, o que deu na sua cabeça? Esses dias eu liguei para o meu pai e falei, pai, você lembra dessa cena? O que deu na sua cabeça para você quebrar as gaiolas? E meu pai me respondeu, filho, me lembro, 1º de junho de 89, não tem como eu esquecer. O Espírito Santo veio sobre a minha vida naquela noite. E eu senti uma liberdade de vida que nunca antes eu tinha experimentado. Eu procurei em mim os meus pecados e não tinha em mim culpa. Eu não tinha culpa de nada, eu queria ter culpa, eu queria procurar os meus erros, mas o Espírito Santo havia me dado uma vida que jamais, lugar algum, eu havia sentido. Eu fui para casa querendo pregar para todo mundo, porque eu queria que todo mundo sentisse o que eu estava sentindo. E quando eu cheguei em casa, uma coisa que eu vi é que não tinha coerência com a vida que eu estava sentindo, ter pássaros presos em gaiola. Não batia, não estava na mesma página ter como hobby ter os passarinhos presos. Eu tinha certeza que a melhor coisa a fazer era soltar todos eles, quebrar todas as gaiolas, porque aquilo não fazia mais parte da minha vida. Isso é o que o Espírito Santo fez, a liberdade que Ele proporcionou na minha alma. Eu estava orando e durante todos os momentos que eu preparava essa mensagem, a minha oração é que o Espírito Santo pudesse descer sobre nós mais uma vez. E nos fazer perceber que existem gaiolas na nossa vida que precisam ser quebradas, que não faz sentido a gente carregar. Gaiolas da falta de perdão, gaiolas do mau humor, da falta de alegria do espírito, gaiolas de pecados e vícios que o Senhor já fez na cruz do Calvário, nos libertou. Gaiolas que, se por acaso é espiritual, a gente vai orar aqui e pelo poder de Jesus, pelo sacrifício feito na cruz, serão quebrados. Vícios que não podem mais pertencer, porque não cabe na mesma página do que Cristo fez, da vida que Jesus nos deu. Então, em nome de Jesus, que se você precisa ligar para o Filho e pedir perdão, faça. Porque uma vida sem perdão não cabe na vida de quem recebeu a Cristo. Quebre as gaiolas de coisas que não faz sentido. Porque todos os sábados o meu pai estava lá, limpando, pegando um tempo da sua vida, colocando energia sobre coisas que não faz mais sentido.
Não faz mais sentido. Você perder energia com coisas que não cabem na mesma página da vida nova que Jesus te deu. Há umas 2 semanas, estou cheio de historinha hoje para contar. Há 2 semanas atrás, eu estava assistindo um filme que me pegou. Aquele filme, eu nem sei o nome, porque eu só li lá como é que era o filme. Eu falei, deve ser legal. Eu comecei a assistir. Mas o filme ele se passa na cultura japonesa, alguns séculos atrás, quando os imperadores podiam ter escravos. E eles tinham muitos escravos, cara. E ele tinha os escravos que, aquela categoria, aquela galera de escravos que era só para cuidar dos cavalos. Aí tinha outros escravos que era só para cuidar dos banheiros. Outros escravos que era só para fazer massagem no imperador. E ele tinha um escravo que era um só, que quase sempre era um garoto, um adolescente de 13, 14 anos, que era para apanhar no lugar do filho dele. Porque quando o filho dele fazia 12, 13 anos, o filho dele era submetido a treinamentos com o mestre, para aprender a manusear a espada, para ser bom, para ser um guerreiro. Só que dentro da cultura deles, é o seguinte: quando o filho dele atingisse uma idade maioral, que fosse ter cargos de liderança, o filho não podia ter marcas no corpo, não podia ter defeito algum. Só que durante o treinamento, como o filho não mal sabia pegar na espada, eles pegavam esse escravo, esse garoto que ficava do lado do imperador, nu. E todas as vezes que o filho dele errava o golpe, e que o mestre ia atingir com uma espada, com um golpe de espada, o mestre não atingia o filho, mas o escravo, o imperador ficava com uma vara e o imperador tacava. Marcava o escravo nas pernas, nas costas. Então, treinamento após treinamento, aquele escravo ia sendo marcado por cada erro que o filho cometia. O filho deixava a espada cair. Então, no final do dia, o filho do imperador tinha feito vários erros, mas ele não tinha nenhuma marca. Mas ele olhava para o escravo e ele via todos os erros que ele cometeu. Eu estava assistindo o filme e me veio Isaías 53. Porque ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras, você foi sarado. Jesus é um escravo que foi marcado por todos os nossos erros. Jesus fez isso para que nós fôssemos curados, espiritualmente livres. Então os textos bíblicos dizem: não tornei-vos a se meter debaixo de escravidão. Jesus nos ensinou: olha, vocês vão conhecer a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, quando foi partir o pão, ele disse assim: ó, o pão é partido por vós. A gente não entrega o pão inteiro para as pessoas, é pedacinhos, porque cada pedacinho que a gente parte são os nossos erros, sabe? São as vezes que a gente deixou a espada cair, que a gente foi golpeado, são as vezes que nossos pecados vieram à tona, são as vezes que nós tropeçamos, mas está tudo picadinho, porque todos os erros Jesus tomou sobre si, para que você fosse uma pessoa curada. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o texto que nós lemos, primeiro texto está dizendo que ele pegou e envergonhou os poderes e autoridades espirituais, que havia uma cédula
com todos os meus erros, com todos os seus erros. Ele tirou do meio de nós, a cravou na cruz, nos trouxe vida. E quando eu olho para a história desse homem, esse jovem gadareno, que vivia a sua vida em sepulcros, certamente tinha dons, tinha ministério, podia ser um empreendedor, podia ser um sacerdote, podia ser alguém que explicasse a Bíblia, mas estava dentro de um sepulcro, fedendo, cabelo grande, barba comprida, precisando de um banho. Era a nossa vida. Mas Jesus chegou na nossa vida, Jesus chegou na nossa casa, Jesus chegou na nossa família, Jesus chegou na nossa alma, ressuscitou o nosso espírito. Mas a gente às vezes consegue ter o hobby de ter algumas gaiolas, consegue viver uma vida com algumas picuinhas que não faz sentido. Conseguimos viver uma vida com alguns tropeços que Jesus tomou na cruz e, cara, te dou o meu espírito, te dou vida sobre você, para você vencer os vícios, os maus hábitos. De novo, se é espiritual, se existe garras espirituais, no sangue de Jesus, há vitória para nossas vidas. Então, de novo, a gente precisa, como o Adeildo ministrou aqui na semana passada, coisas que a gente já deveríamos ser adultos, maduros, mas a gente está andando em círculo. A gente está nos prendendo a picuinhas, nos prendendo a questões que a gente já deveria bater no peito e falar, cara, isso aqui não preciso, não preciso. Como Jesus despediu o gadareno e disse, vai para casa e seja testemunha do que eu fiz na sua vida. Vá para casa, irmão, e seja no meio dos seus testemunhas da cura que Deus te proporcionou. E o gadareno foi pregando para tudo quanto é lado. Olha o que Jesus fez. As pessoas ficaram assustadas, porque eu acredito que as pessoas passavam de longe. Ó, filho, você vai ali no mercado, mas você sabe que ali é o gadareno, que passa do outro lado. É um caminho mais longo, mas não passa perto. Mas eu fiquei sabendo que prenderam ele. Mas ele já conseguiu se desvencilhar dos paliativos. Ele está solto, cuidado, não vá sozinho. Até que o garoto volta para casa e diz assim, você sabia, mãe? Eu encontrei o gadareno na rua. Eu fiquei com dúvida se era mesmo, porque ele estava bem vestido, barba feita, cabelos penteados, ele cheirava bem, ele estava levando comida para as pessoas na rua. Será que é ele, mãe? Não tenho, filha, não pode ser. Desde que eu cheguei aqui no bairro, eu conheço a história desse homem, não é ele. Mas de repente vem outras notícias. Você ficou sabendo? Quem é esse cara? Quem fez isso na vida dele? Um tal de Jesus de Nazaré. E ele agora anda igual o Jesus de Nazaré. Fala as mesmas palavras desse Jesus de Nazaré. Fala sobre amor, fala sobre perdão, fala sobre liberdade, fala sobre uma paz, fala sobre um reino novo. É o que Jesus espera de nós. Que a gente não ande com gaiolas, que os amigos não vão em casa porque sabe que você compartilha informações de outras pessoas. Vamos lá na casa dela porque ela sabe tudo sobre a vizinha. Vamos lá na casa dele porque ele sabe como estão as coisas, porque
Vamos lá porque a gente vai falar sobre política e a gente vai fazer isso, e ele é um cara que é do mesmo partido, vai dar tudo bem. Mas que as pessoas vão na sua casa porque você fala de Jesus, porque a sua vida transmite cura, liberdade. Porque quando vai na sua casa, eu queria falar mal da irmã, você fala, cara, vamos orar pela irmã, ela está precisando de oração. Talvez ela é assim, assado, porque ela precisa de um abraço. Que você seja cura, e não mais uma pessoa que, dá mais essa gaiola aqui, eu já tenho umas, traz mais algumas e a gente vai fazer umas trocas. Quebre essas gaiolas da sua vida. Quebre essas gaiolas da sua vida. As pessoas chegam lá com uma gaiola, com um passarinho, você fala, cara, aqui não tem onde prender esses passarinhos, porque eu não tenho mais gaiolas. Aqui a gente tem liberdade. Você chega em casa e tem amor, tem paz, tem um louvor, tem uma palavra, tem uma cesta básica se você está precisando, tem uma oferta, tem uma oração. Vai para casa, essa é a ordem de Jesus. Não precisa ir comigo. Vá para casa e seja testemunha. Conte a sua casa, a sua família, o que Jesus fez, o que Deus fez por você. Queria que você saísse ciente daqui hoje, que seu mundo espiritual foi organizado. Seu mundo espiritual que reverbera na sua alma, no seu coração, que reverbera sobre a sua saúde física e emocional. Porque muita gente está amarrado por autoridades e potestades no mundo espiritual. Mas Jesus tirou, Ele envergonhou os poderes e autoridades na cruz do Calvário. E quando Ele faz isso com o gadareno, Ele está dizendo, sobre mim está a autoridade de trazer vida para a sua casa. Então se dê conta disso, que o seu mundo espiritual foi organizado por Jesus, que Ele tirou os demônios, as autoridades do mal, que quer trazer confusão para a sua vida, que quer trazer doenças emocionais para a sua vida. O mundo espiritual foi organizado porque Jesus chegou. Jesus pergunta para os demônios, como é que é seu nome? Somos muitos, somos uma legião aqui, não dá para falar um por um. Aí Jesus dá a ordem, vai todos embora, todos, não fique um, porque essa vida pertence a mim. O Senhor trouxe vida na nossa casa. Não tenha dúvidas, que essa palavra seja fecunda na sua vida. Seu mundo espiritual foi organizado e o diabo não tem autoridade sobre a sua casa. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Se Deus não permitir, ninguém te toca, porque você pertence a Cristo. Quebre as gaiolas que está tentando trazer bagunça para a sua vida espiritual. Quebre. Seja livre. Seja um gadareno que sai pelas ruas e as pessoas não precisa nem pregar a Bíblia, não precisa falar. Olha como ele está vestido. Olha como ele anda agora. De longe as pessoas olhavam e ficavam assustadas, porque era alguém livre. Vá para casa e seja testemunha do que Deus fez na sua vida. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Diga ao Senhor, obrigado, Senhor. Sobre a minha casa o sangue do Cordeiro. Sobre a minha casa está o Espírito do Senhor de vida. O diabo não tem autoridade. Talvez ele está tentando te amedrontar, te acusar, mas as cédulas de pecado que apontava todos os nossos erros, ele tirou do meio de nós e a cravou na cruz. Esse é o evangelho do nosso Cristo. Por isso nós estamos aqui hoje dizendo: Teu é o reino, Teu é o poder. Ó, quão lindo, quão maravilhoso é este nome, que quando chega, quando você diz Jesus,
Quando você diz Jesus, o inferno se afasta. Quando você diz Jesus, as ondas do mar se aquietam. Quando você diz Jesus, o vento para de soprar. No meu nome vocês vão expulsar os demônios, no meu nome vocês vão expulsar, vão curar vidas, no meu nome. Jesus chegou na sua vida. Jesus chegou na sua casa. Quando você chega em casa, às vezes você fala Alexa, e ela liga as luzes, ela liga a TV, ela liga o celular. Mas quando você chegar em casa e falar Jesus, a natureza sabe de quem você está falando. Quando você fala Jesus, a luz da vida te acende. Diga aí Jesus para a sua vida. Porque o diabo tem que bater em retirada. Quando você fala Jesus, as autoridades e a potestade dos altos não tem autoridade sobre a sua casa, porque Jesus chegou. Quão lindo e maravilhoso é este nome. E quando Jesus chegou, a legião foi embora. Não deixe que Jesus seja esquecido na sua casa. Pronuncie diariamente: Jesus esteja na minha casa, esteja na minha vida, esteja comigo. Você foi feito livre, curado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, seja curado. Venha, grupo de louvor, venha ministrar aqui. Venha. Coloque-se de pé, vamos terminar. Aleluias. Aleluias. Ressuscita a terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Profetize sobre a sua vida, em nome de Jesus. Posso ouvir Profetize sobre a sua casa. o som do avivamento. Correntes que estão prendendo pessoas da sua casa. O laço do passarinheiro foi quebrado. Nós escapamos. Nós escapamos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Que posso ver, se não há vale de ossos secos. Talvez é isso que tem visto em muitos lugares. Uma casa sem vida, Posso dizer, uma casa bagunçada, se já se foi a ele. prisões para todo lado. Mas Jesus chegou. Jesus chegou. E essa é a nossa vitória. A nossa vitória é em Cristo Jesus. É o seu sacrifício. Então profetize sobre a sua casa em nome de Jesus. Que sua vida espiritual seja organizada, limpa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O espírito de vida esteja sobre a sua casa. Esteja sobre a sua vida. Esteja sobre os seus filhos.